Estamos em contato já com o nosso primeiro entrevistado da tarde de hoje. Estamos em contato com o diretor de infraestrutura da FetraSul, Federação das Empresas de Logística e Transporte do Rio Grande do Sul, o Paulo Ziegler, para falar do projeto da consulta pública de concessão de rodovias do Bloco 2, aqui do Vale do Taquari e também no norte do Rio Grande do Sul. Na próxima segunda, representantes de entidades aqui da região vão participar de uma reunião com o secretário da Reconstrução daqui do Rio Grande do Sul, Pedro Capelupi. Alguns dos representantes é o Ardêmio Heineck, o Adelaide Teffler, o Ângelo Fontana, entre outros que representam a região de um tema que a gente já fala há muito tempo e que é de extrema importância, né? As entidades aqui da região muito ligadas a esse assunto, que agora a gente volta a falar, que é essa concessão das rodovias do Bloco 2. Tudo bem? Boa tarde, seu Paulo. Bem-vindo aqui à programação da Rádio Independente. Boa tarde aos ouvintes do Redação no Ar da Rádio Independente. Para a gente começar a conversa, Paulo, falar um pouco do que consiste esse projeto da consulta pública. A gente já divulgou informações, né, de um pouco mais de detalhes, mas para situar o nosso ouvinte também, do que se trata o projeto? Bem, na realidade é um trabalho que vem sendo desenvolvido há bastante tempo pelas entidades associativas aí da região, e de que nós, da FetraSul, acompanhamos de perto, temos participado de alguns desses encontros, e o objetivo desse trabalho como um todo é prover a região do Vale do Taquari e a parte alta lá do Planalto Médio do estado de uma nova infraestrutura rodoviária que seja condizente com as necessidades de desenvolvimento dessa região, tá? Houve um grande esforço no sentido de delinear um modelo ou todas as coisas necessárias para que isso aconteça junto ao governo. Foi travado um diálogo de 1 ano e hoje nós chegamos ao ponto em que o BNDES fez os estudos e apresentou o planejamento disso de modo digital, e que está ao alcance de todos, né? E nós agora estamos na fase de análise das propostas. Tratamos de, como você já disse, que foi adiantado aos ouvintes ou ao público em geral. Trata-se de um investimento total de 6,7 bilhões de reais em 30 anos, dos quais, nesse momento, está proposto pelo governo de que 1,3 bilhões seriam investidos como parte desse total pelo governo do estado, com os recursos do FUNRICS. Significa dizer que da parte do ente privado, daquele que venha a ser concessionário dessa infraestrutura, seria uma gestão de um investimento de 5,4 bilhões, ao qual, somado com 1,3 do FUNRICS, são 6,7. Bom, e como é que vocês estão avaliando essa condição que o governo do estado está propondo agora? Me lembro que já falamos em outros momentos, né, Paulo? E o senhor, junto com os representantes das nossas entidades aqui, falavam, olha, precisa melhorar, tem a questão do free flow, que agora está encaminhado, foi uma luta, né, até das entidades, das lideranças, sim. A questão de algumas rodovias que não estava prevista duplicação, outras obras de infraestrutura necessárias. Isso. E falando dias atrás aqui com a Adelaide Teffler, que está na SIC Vale do Taquari, disse, olha, nos está parecendo bem interessante, bem bom esse projeto, mas imagino que ainda tem algumas adequações do ponto de vista de vocês, né? Eu não sei o que estão preparando, acredito que você vai participar também na segunda-feira desse encontro aí com o Pedro Capelupi. Sim, vou acompanhar as lideranças regionais nesse evento aí, sim. Porque nós da FetraSul estamos engajados nessa situação, porque o setor de transporte e logística responde por mais de 50% da arrecadação dessas concessionárias aqui no Rio Grande do Sul. No caso específico do modelo aí colocado, nós representamos 54% da arrecadação. E então isso impacta o custo logístico, mas não apenas para nós, mas para a população em geral, né? Todas as pessoas que vão andar por aí vão pagar alguma coisa para poder usar essa boa infraestrutura. Então há uma preocupação de que isso seja feito dentro de preços que sejam adequados a uma visão de uma relação custo-benefício bem ajustada. E talvez aí seja o grande problema. Vou começar pelo tema do free flow, porque a nossa defesa, em conjunto aí sobre o tema do free flow, tinha o propósito de fazer com que se barateasse o custo operacional da concessionária. Ou seja, quando você emprega free flow, você automatiza a cobrança, não precisa aquelas cabines de pedágio, precisa muito menos pessoas para operar um sistema de arrecadação.
e ao mesmo tempo você tem a chance de fracionar a cobrança em trechos menores, para que uma pessoa não pague por 100 quilômetros quando ela só usou 20 da rodovia, vamos dizer assim, né? Então ela poderia pagar apenas os 20 que usava, né? Usaria. Então o Free Flow tem essas características de permitir tudo isso acontecer. Então, em fracionando a tarifa, você aumenta a base de arrecadação e, por outro, automatizando, você também diminui o custo operacional da concessionária. Então, nossa expectativa por ter demandado o governo que aplicasse isso desde logo com o Free Flow era baratear a operação. E aí nós já começamos com algum problema, porque nós não vimos isso acontecer no projeto que foi apresentado pelo BNDES. Sequer é considerado de que o Free Flow poderia vir com o propósito de baratear a concessão, né? E para que vocês tenham uma ideia assim, o quão é significativa essa questão do Free Flow, quando o projeto estiver maduro, ou seja, ele tem um ciclo de investimento, a previsão de que a futura concessionária tenha serão 24 pórticos de Free Flow, tá? E eles prevêem ter apenas 10 funcionários para cuidar desses 24 postos. Ou seja, será um controle basicamente feito online, provavelmente em alguma sede da empresa, e que quando existe problema, alguma equipe desloca lá para ajustar, eventualmente, o problema de hardware ou software, o que for. Mas é um sistema totalmente automatizado. Então, veja, você ter 24 sistemas de cobrança operados apenas por 10 pessoas. Mostra bem o quanto isto deveria ser bem mais econômico. Eu falei especificamente do Free Flow, mas nós tínhamos outros temas aí. A tarifa está sendo o principal entrave hoje, o nosso principal desacordo, de que nós pedimos que o governo reconsidere o que está sendo proposto pelo BNDES. Porque, para que vocês tenham uma ideia, este 1,3 bilhão do FUNRIX é um recurso de tal grandeza que ele sozinho seria suficiente para você duplicar 220 quilômetros de rodovias. E isto é quase tudo de que se pretende duplicar nesse bloco, chamado bloco 2, né? Seriam 244 quilômetros. E com 1,3 bi você consegue duplicar 220 quilômetros. Então nós estamos pleiteando que vamos pleitear junto ao governo, propor que o governo aumente o aporte de recursos do FUNRIX, mesmo porque a região do Vale do Taquari foi, junto com a região metropolitana de Porto Alegre, foram as duas regiões mais atingidas pela crise climática, sendo que no caso do Vale do Taquari não foi uma vez, foram 3 vezes, né? Entre 23 e 24. Então, é nada mais justo e justificável de que uma parte importante desse recurso seja investido na infraestrutura, porque ela que foi a mais afetada, independente dos aspectos econômicos das empresas atingidas aí, ou das pessoas que perderam suas casas, né, que também é de profunda importância. A infraestrutura, o governo tem condições de tomar a decisão nesse sentido. Então, nosso pleito é de que aumente a participação do governo com o propósito de reduzir a tarifa, que no modelo proposto está muito alta. E reduzir em quanto, hein, Ziegler? Tem essa ideia? Eu vou responder de uma maneira diferente. Eu vou dizer o que está posto no projeto e o que se pratica hoje no mercado, em outros lugares. No projeto está posto que a tarifa base para a pista simples é de 23 centavos por quilômetro. E que, quando for duplicada, ela passe para 30 centavos por quilômetro. Quando você duplicou a rodovia, então, em vez de 23, passa para 30. Isso é dinheiro de hoje, tá? Vou comparar, eu falei 23 e 30. A CCR Via Sul, que está em Lajeado também, o preço do quilômetro numa pista já toda ela duplicada, nesse trecho aí, é de 13 centavos por quilômetro. 13 e não 30. Na rota de Santa Maria, a 287, o pedágio é 11 centavos por quilômetro. E que, é claro, ela ainda está sendo duplicada. Não está pronto, como também o da CCR, não está. Porém, nos dois casos que eu citei aí, que são rodovias que estão no Rio Grande do Sul, elas estarão também tendo investimentos de 200 quilômetros ou mais de duplicação. No caso da CCR, são 275 quilômetros de duplicações. Nosso é de 244. Mas, se eu não quiser me ater ao Rio Grande do Sul, eu vou te dizer que as últimas concessões feitas no Brasil, leilões no ano passado, no estado do Paraná, tiveram tarifas
sempre na faixa entre 12 e 17 centavos. 12 para pista simples e até 17 para pista duplicada. Então significa dizer que os números propostos pelo governo estão muito acima do que tem se praticado no país e aqui no Rio Grande do Sul, inclusive. E isso é o ponto central que a gente vai tentar trabalhar com o governo para mudar. Bom, e aí é uma reunião prévia para que na consulta pública que está marcada para sexta que vem, às 10 horas da manhã, no Teatro da Univates, aqui em Lajeado, já se venha com uma pré-definição, é mais ou menos isso? Olha, isso também foi parte da nossa reunião de ontem. Nós pretendemos pedir ao governo que adie essa audiência pública. A justificativa é bem simples. O BNDES teve um ano para fazer esse estudo. Na verdade, o BNDES contratou uma empresa especializada para essa finalidade, mas isso foi feito ao longo de um ano. Se compreende que precisa muito tempo para fazer bem feito isso. E, na minha opinião, do ponto de vista das necessidades de infraestrutura e dos estudos apresentados, tudo está muito bem feito. Mas os documentos são de algumas mil páginas, são pelo menos 10 arquivos que se desdobram em inúmeras pastas em PDF. Diversos dos estudos são de 200, 300 páginas, cada um deles. Como que a gente, do dia 13, que foi segunda-feira, quando isso foi liberado para nós, até o dia 24, que são 11 dias de corridos, você vai poder estudar com a devida atenção e detalhamento tudo isso que o governo apresenta. E para então ir para uma audiência pública suficientemente preparado. Nós precisamos de mais tempo para estudar esse assunto. Nosso primeiro pedido ao governo do Estado é que adie a audiência pública, postergue para que a gente possa estudar melhor o assunto, sem contar as outras sugestões que nós estamos encaminhando para ele. Esse pedido de adiamento vai ser para quando? E vocês estão esperando que o governo vai acatar ou nenhuma expectativa por enquanto? Não, nenhuma expectativa, porque nós estamos iniciando um diálogo. O governo sempre se mostrou proativo. A nossa expectativa é positiva, mas nós não temos nada que nos faça ter certeza de que isso vai dar sim ou não vai. Apenas estou justificando aos nossos ouvintes o motivo pelo qual nós estamos pedindo o adiamento. E por quanto tempo? Pelo máximo que se puder, quem sabe 30 dias, 45 dias, isso seria o suficiente para a gente poder, em alguns casos, ir além do nosso conhecimento nesse tema, talvez até contratar pessoas mais especializadas, abalizadas do que nós, para analisar um ou outro aspecto que ainda ficou para trás, e quem sabe aperfeiçoar isso que está posto aí, que é bom do ponto de vista da infraestrutura, mas que não está bom do ponto de vista da equação econômica. Ziegler, muito obrigado por nos atender, obrigado pelas informações, a gente vai acompanhar, vai buscar detalhes com vocês depois para ver o resultado também dessa reunião e para saber então se a audiência pública, que está marcada para sexta-feira da semana que vem, portanto aqui 8 dias, se vai ser transferida, porque quando abriu o período aí da consulta pública sobre o projeto de concessão das rodovias do Bloco 2, o governo estadual estipulou 30 dias para fechar todo esse prazo, né? Não só a nossa região, mas também como a região norte, tem uma audiência pública marcada para quinta-feira da semana que vem lá em Passo Fundo, e na mesma sexta-feira, onde vai acontecer aqui em Lajeado, está previsto também para Venâncio Aires, então na sexta de tarde. Exatamente, em turnos diferentes. Em turnos diferentes, então provavelmente vai ter alteração, se alterar para um, talvez altere para outros também, né? Mas enfim, isso a gente vai ter que acompanhar. Mas tomara que sim, é o que a gente precisa. Né, porque não é uma coisa separada da outra, né? Estão dentro do mesmo bloco, a região norte também, o nosso Vale do Taquari. Exato, mas eu quero só aproveitar e dizer que em geral, as audiências públicas têm sido meros atos formais. Dificilmente se muda alguma coisa depois que isso é submetido à audiência pública. Faça registro em atas e coisas assim. Nós precisamos chegar à audiência pública com algum consenso. É o que nós queremos. Tá certo, seu Paulo Ziegler. Muito obrigado por atender a Rádio Independente e que tenha um bom diálogo aí, você e demais representantes com o governo do Estado. Obrigado. Que possa vir essa resposta positiva. Contamos com o apoio da imprensa da região aí. Bom trabalho a vocês, agradeço também aos ouvintes que nos escutam.
Obrigada, igualmente. Um bom trabalho também ao Paulo Ziegler, então, é o diretor de infraestrutura da FETRANSUL, a Federação das Empresas de Logística e Transporte do Rio Grande do Sul. Então, vão pedir o adiamento dessa audiência pública ao governo do estado, que aconteceria na próxima semana no Teatro da Univates aqui em Lajeado. E ele diz que esse adiamento de 30 a 45 dias, então, um tempo é estimado para conseguir analisar melhor, né, Ricardo, essa situação. Ele disse que a expectativa é positiva, mas não tem como ter uma resposta, acredito eu, que o governo do estado deva acatar. Vamos lá, né, Gabi? É uma discussão que já estava na pauta, eu já falei várias vezes aqui no ar, no primeiro mandato do Eduardo Leite. Eles queriam fazer no final daquele último ano do mandato do Leite, e aí acabaram, a região bateu o pé, as lideranças falaram, não tá bom do jeito que tá, a gente prefere esperar um pouco mais para ser uma coisa boa, né, para que tenhamos mais obras, para que seja mais justo, e aí acabaram postergando. Pois bem, nós estamos no terceiro ano do segundo mandato do Eduardo Leite e só agora estão querendo retomar o assunto, né, pelo menos através da consulta pública e aí encaminhar um leilão. Se esperaram até agora, eu acho que não vai ser 2, 3 semanas a mais do prazo previsto por eles, como disse o Paulo Ziegler. Nós ficamos sabendo na segunda-feira desse prazo, e foi quando foi aberto a consulta pública. Então, eles teriam praticamente aí 2 semanas, 10 dias para ajeitar tudo. Então, está pedindo 1 semana a mais, 2 a mais, do que o prazo total, que ele falou 30 dias ou 45 anos. 30 a 45. Né? Para consulta pública aí vai dar um resultado, um prazo um pouco maior, mas no total o governo queria que fosse tudo decidido em 30 dias, sendo que a consulta pública já seria agora, com 15 dias. Vamos ver, mas eu acho que não vai ser um grande problema não, e a gente vai monitorar, porque o importante é que se discuta, que não seja apenas um ato protocolar, como ele disse, essa audiência pública, tanto aqui de Lajeado quanto a de Passo Fundo, assim como a de Venâncio Aires. Independente. Assuntos do momento. E nos assuntos do momento, o nome do deputado federal Nicolas Ferreira segue em destaque no X, o antigo Twitter. Ontem falamos aqui sobre ele também. Ele inicialmente gravou um vídeo explicando as mudanças que teriam na questão do Pix por parte do governo federal e informações à Receita Federal. Inclusive, ontem o governo acabou voltando atrás, né? E essas mudanças já não vão acontecer. Mas hoje ele concedeu uma entrevista para o canal de televisão CNN aqui do Brasil, depois da Polícia Federal ter anunciado, através de uma nota para a imprensa, que vai investigar as pessoas que espalharam fake news, principalmente autoridades, né? Pessoas que têm muitos seguidores no Instagram, pessoas que têm credibilidade a muitos políticos, e não citou nomes. Mas nessa entrevista da CNN foi questionado a ele se ele teria medo de ser investigado pela Polícia Federal. A gente tem os 2 áudios aqui. O primeiro áudio é que o Nicolas, ele diz que o Pix a princípio não seria taxado, mas que o governo federal prometeu que outras coisas não seriam e foram. E depois a gente vai ter o áudio também do que ele respondeu nessa entrevista da CNN. A gente vai rodar o primeiro áudio agora, então, desse primeiro vídeo que ele havia gravado explicando sobre as mudanças do Pix. E não, o Pix não será taxado. Mas é bom lembrar que a comprinha da China não seria taxada, foi. Não ia ter sigilo, mas teve. Você ia ser isento do imposto de renda, não vai mais. Ia ter picanha, não teve. O Pix não será taxado, mas não duvido que possa ser. Então, essa questão que ele falou, não duvido que possa ser, muitas pessoas contra ele começaram a dizer que ele estava espalhando fake news, dizendo que o Pix ia ser taxado. Aí ele se explicou novamente, né, que ele não disse que ia ser, mas que ele não duvidava. E nessa mesma fala dele também tem críticas, porque ele fala das comprinhas da China. E aí rebuscaram um vídeo de quando esse projeto de taxação de produtos de fora do país foi votado na Câmara e ele votou favorável à taxação. Então as pessoas também estão criticando que ele falou uma coisa no vídeo e votou diferente. Mas hoje, questionado na entrevista se ele tem medo de ser investigado, ele respondeu, a gente tem uma parte aí da resposta dele. Estou sendo investigado porque eu chamei o Lula de ladrão. Ou seja, inquérito por inquérito, abrir mais um para mim e entrar na fila. Afinal de contas, se você é honesto aqui nesse país, a chance de você ser perseguido é gigantesca. Tá aí então a fala dele, né? Ele disse que já é investigado por ter chamado o presidente Lula de ladrão e disse que inquérito para ele é como entrar na fila. Tá polêmico esse deputado, né, Ricardo? Tem posicionamento forte. Tem posicionamento forte. Ontem falamos, ele é bastante jovem ainda, né? Tem 28 anos, tem 13 milhões de seguidores.
tem muita gente que gosta dele, apoia o trabalho dele, eu estava vendo os comentários antes, mas tem um outro lado que não apoia e critica, e aí a gente entra naquela briga de Lula-Bolsonaro, Bolsonaro-Lula, e é isso que faz também o nome dele ganhar tanta evidência. Mas está sendo novamente o mais comentado lá na rede social, e já por desdobramentos diferente do que foi o assunto ontem.